A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional, um momento em que nós nos entregamos aos cuidados de Deus, em que nós dizemos: Deus, sim, tudo aquilo que talvez nos perturba, entregamos nas tuas mãos. Sabemos que o inimigo das nossas almas é muito insistente e ele não desistirá até nos ver rendidos, sem forças, derrotados. Sabemos também que pela graça de Deus isso não acontecerá, pois desistir não é uma opção para os cristãos, não para os que foram chamados para perseverar até o fim, rumo à coroa da glória. É importante nós pensar nessa possibilidade de nós compreender as coisas divinas que nos são reveladas pelo Espírito Santo, e apesar de elas serem tão grandiosas, imensuráveis e estarem muito acima do nosso entendimento, precisamos entender que Deus quer aos poucos nos revelar dos seus mistérios, da sua grandeza, da sua soberania. Nós também sabemos que há coisas que nos transcendem, mas não deixam de ser verdadeiramente eternas em Deus. Que Deus tão grande! Que Pai maravilhoso que nos escolheu, nos separou, nos chamou pelo nome para fazermos parte dessa história tão linda que Ele escreve para nós. Jesus nos revela que até o número de cabelos da nossa cabeça o nosso Pai conhece. E nós podemos ver em Mateus 10:30 que diz: e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Que detalhe incrível, que muitas vezes eu e você não atentamos. Aqui nos é revelado o seu conhecimento a nosso respeito, o conhecimento das nossas necessidades, o conhecimento do nosso eu por completo. Nada foge ao seu conhecimento. Tudo Ele sabe, tudo Ele vê, tudo Ele contempla. Desde as suas obras infinitas até o mais ínfimo pormenor da sua criação, nada é difícil, nada é impossível para Ele. Eu e você somos desafiados pela palavra de Deus a dar passos certos para alcançarmos o suprimento daquilo que nos falta no dia a dia, daquelas questões que muitas vezes nós achamos que está fora do controle, mas Deus nos chama a caminhar dentro da sua soberana vontade. Porque nós podemos ver aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O desafio aqui é lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, preocupação, dor, luta, desespero, as situações que achamos que não estão sob o nosso controle. E isso nós devemos fazer com boa atitude e reverência, humilhando-nos debaixo da potente mão de Deus, percebendo que nada nós somos pó, e que verdadeiramente nós precisamos dele, do cuidado dele. E é isso que Deus quer. Deus quer cuidar de cada um de nós. Veja o que diz o apóstolo em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Há certas alturas na nossa vida em que chegamos a pensar que não temos qualquer valor, que ninguém olha para nós,
que nem somos percebidos e que ninguém se preocupa conosco. Pode até haver alguma verdade nisso em que nós sentimos em relação, talvez a pessoas que estão ao nosso redor. Mas tudo isso pode ter a ver com as experiências más que eu e você fomos tendo ao longo da nossa vida. E então achamos que não temos mais valor, que ninguém olha para nós, que já ninguém se preocupa com o que diz ao nosso respeito. Mas pense, tudo que você passou até aqui não foi mal. Não foi tudo mal. Houve aprendizado, houve livramento de Deus, houve cuidado de Deus. Lembre-se que nada disso foi impedimento para você aproximar-se de quem verdadeiramente nos ama, nos valoriza, nos quer bem, quer cuidar de nós. Muitas vezes nos aproximamos daqueles que são tão interessados em momentaneamente usufruir da nossa presença e talvez até explorar o que temos para dar para eles. Mas há um Pai no céu que nos ama incondicionalmente, que te ama incondicionalmente, sem pedir nada em troca. Somente que você esteja no centro da sua vontade. Veja o que diz em Mateus 6:26. A palavra do Senhor diz ali: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E também nos diz em Mateus 10:31, não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Ou em algumas traduções diz do que muitos pardais. E lembrando mais uma vez o que Jesus nos disse, que até os cabelos das nossas cabeças estão todos contados. Por isso não temais. O Senhor te ama. O Senhor quer o melhor para você. Sim, tem momentos em que passamos por situações difíceis, em que somos confrontados, mas o Senhor, Ele sabe o valor que você tem. Você é único, você é filho, você é chamado. Não deixe o inimigo dizer outra coisa para você, não. Coloque isso na sua cabeça e no seu coração. Deus me valoriza e me ama e cuida de mim. Aquele que nos criou nunca nos abandonou. Aquele que nos criou está olhando o tempo todo por nós, cuidando, livrando. Apesar de muitas vezes eu e você termos afastado dele, ele nunca deixou de nos seguir. Ele não interferiu nas nossas escolhas e certamente que muitas vezes ele nos falou. Mas dada a confusão que havia na nossa mente, a confusão que nós vivíamos e muitas vezes ainda vivemos, nós não permitimos ouvir a voz do Senhor. Não estamos sensíveis para ouvir o que Ele tem para dizer para nós. Mas hoje, meu irmão, minha irmã, dá crédito a essa palavra. Ouve nessa manhã o Senhor falando ao teu coração, pois Ele quer revelar este amor, este cuidado, esse cuidado único, especial, que somente Ele tem para dar e que é de acordo com as tuas necessidades. Apenas precisamos crer nele, abrir nosso coração, receber a palavra que vem dele, receber a orientação que vem dele, estarmos abertos a sermos tocados pelo seu infinito amor, pela sua bondade. Aleluia! A relação do homem com Deus e com as coisas que dizem respeito a Deus se baseiam nessa confiança que nós temos em tudo que Ele prometeu, em tudo que Ele fez ou tudo que Ele já disse em sua palavra. Crer
Crer, meus irmãos, é a base para nós receber tudo aquilo que necessitamos e viver de acordo com o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Crer, sem duvidar, sem colocar aquele ponto de interrogação, pensando, mas será que comigo vai ser assim? Não, a palavra diz crer. Crer é o modo de recebermos o que precisamos. Porque a Bíblia nos diz em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que ainda não se veem. Crer, fé é o segredo. Sem deixar a dúvida tomar conta dos nossos pensamentos, das nossas emoções ou do nosso interior. Queridos, se nós abrimos nossa Bíblia e analisamos Hebreus 11, nós vemos que o fato essencial da existência é essa confiança em Deus. Esta fé que é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que se faça, qualquer coisa que faça com que a nossa vida seja digna de ser vivida. Aqui nós percebemos que é pela fé que nós podemos lidar com aquilo que nós ainda não enxergamos, que ainda não está vivo, realizado diante dos nossos olhos, mas nós cremos que no mundo espiritual a nossa bênção já é realidade. E é pela fé que nós vamos tomar posse de tudo aquilo que Deus tem preparado. É impossível agradar a Deus a não ser pela fé, diz a palavra do Senhor. Mas por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe. Crer que Ele é fiel, vivo, perfeito, verdadeiro e que Ele se preocupa o bastante para atender a todos aqueles que o procuram. Você tem procurado a Deus? Você tem buscado a Deus em oração, em clamor, em súplicas, em adoração, em jejum, em meditação da sua palavra? Então fique tranquilo. A tua bênção, a tua provisão, a tua resposta, a tua vitória está a caminho. Porque através da palavra de Deus, também em Efésios, no capítulo 2, nós podemos ler e entender que a graça divina que nos salva é alcançada pela fé, pela confiança humana no Deus Todo-Poderoso, que é capaz de realizar todas as coisas. E Romanos 5:1 nos diz que somos justificados por Deus pela fé na obra de Cristo na cruz. Muitas vezes eu e você olhamos para uma situação e aí pensamos, nossa, que coincidência, era justamente disso que eu estava precisando? Era exatamente essa a resposta que eu estava precisando? Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando enxergamos essas circunstâncias com os olhos da nossa alma, podemos perceber que esta aparente sorte foi, na verdade, a ação de Deus em nossas vidas. É Deus trabalhando, é Deus fazendo, é Deus dizendo, é Deus providenciando. E é nessa providência divina que o cuidado de Deus se manifesta com os seus filhos. Deus cuida de você. Deus quer cuidar em todos os detalhes de você. E a palavra nos diz que quem crer será salvo. Você agora pode até estar passando por um período mais escasso, mais difícil, em que você lembra com saudades da época em que havia fartura, mas você precisa saber que não viverá dessa forma escassa definitivamente, não, porque Deus é fiel à sua palavra. Quando nós cooperamos com Ele, e Ele vai te trazer transformação, restauração e provisão nas áreas escassas da tua vida. Independentemente do que você esteja passando neste momento, seja na área financeira, familiar, ministerial ou em qualquer área da sua vida, lembre-se,
você não está só. Definitivamente você não está só. Deus está cuidando de todas as tuas necessidades e o seu socorro chegará a tempo. O inimigo quer que você fique angustiado, desesperado, perplexo, pensando que não há mais solução e que Deus te abandonou. Mas não acredite nessa mentira do diabo em relação à tua vida. Você precisa crer e descansar no cuidado de Deus, pois Ele te ama e Ele está atento a você, a todos os detalhes da tua vida. Não se consuma pensando em como você próprio pode solucionar os problemas que parecem sem solução. Não, não, não. O que você precisa não te faltará. Pode confiar. Quem vai providenciar é o Senhor. E este crer, ele nos leva a ver e experimentar o que Deus tem planejado para a nossa vida. E ficarás agradavelmente surpreendido pela glória de Deus. E você vai continuar a ver em ti, na tua família natural, na tua família espiritual, todas as bênçãos de Deus se manifestando na medida que os anos forem passando neste mundo. Se você estiver atento, você verá os sinais de Deus, a mão de Deus se manifestar. Quanto mais tempo passamos aqui, nesta terra, mais do seu cuidado nós receberemos. Porque a palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro 5, no versículo 7, Ele verdadeiramente tem cuidado de nós. E essa palavra é fiel, é verdadeira e se cumpre. Deus tem o melhor para você. Isto não é só uma frase de efeito, isto é uma realidade. Deus tem o melhor para você. Mas você tem buscado a Deus? Você tem agradado a Deus? E nós podemos ver também no Salmo 91, quando fala que o melhor que Deus tem para cada um de nós é estar sob as suas asas. Ali, esse salmo contém o apelo de Deus para que eu e você nos abriguemos à sombra das suas asas. E é exatamente aquilo que nos diz no Salmo 91, no verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele livrará você do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá você com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio, a fidelidade dele e o seu escudo protetor. Aleluia! Aleluia! Descanso, cuidado, abrigo, refúgio, livramento das armadilhas de Satanás, proteção do veneno, da peste mortal, são as bênçãos prometidas por Deus àqueles que se deixam cuidar por Ele, que deixam com que Ele seja aquele Pai amoroso que cuida de cada detalhe dos seus filhos. Querido, se a sua caminhada está difícil e parece que está tudo emperrado, que não tem mais saída, que já não há mais solução, nada vai para frente, peça ao Senhor dos Exércitos para o mar abrir para você passar. Deus vai te livrar de todo o mal, Ele vai te guiar, Ele vai te orientar, Ele vai te proteger e Ele vai realizar milagres extraordinários na tua vida. Você apenas precisa procurar, não murmurar, não reclamar, não desistir, mas usar as ferramentas que Deus te dá, marchar adiante, confiar, profetizar, erguendo as suas mãos em adoração a Deus,
crendo que a providência dele virá em todas as áreas da tua vida, em todas as tuas necessidades. E neste dia, lembre-se e confie, Deus está cuidando de você. O que Deus mais quer é cuidar de você. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês.